Primeiramente, boa tarde a todos. Só antes de começar a leitura do meu texto, esse trabalho, apesar das reflexões serem desenvolvidas no âmbito desse projeto, é um projeto que tem como líder a professora Eliana de Almeida, ele foi produzido a partir de um recorte do meu material, que eu propus no projeto de doutorado, né, eu sou da Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso, e as reflexões acerca dele, na verdade, elas surgem do projeto, mas elas também foram um pouco desenvolvidas em uma disciplina também que eu fiz de inverno na Unicamp, né, é uma disciplina oferecida pelo professor Fábio Ramos. Então, eu tento mobilizar, né, juntamente com o meu material, um pouco a noção de arquivo. E é sobre isso que eu vou falar agora. Então, primeiramente, eu gostaria de passar um vídeo. Só para situar também, eu trabalho com discurso sobre a participação da mulher na política, né, porque em 2009, né, surge aquela lei das cotas, dos percentuais mínimos e máximos para participação de cada sexo nas candidaturas a cargos políticos, e a partir da criação dessa lei, surge nas instituições, de um modo geral, uma série de formulações que chamam a mulher para a participação na política. Então, o meu trabalho ele tem a ver com isso, e eu vou passar um vídeo agora, primeiramente, que faz parte desse recorte, e na medida que eu for fazendo a leitura, aí eu vou mostrando os outros materiais. Tá? Então, pode passar, por favor, o vídeo. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Okay. Você passa para o próximo slide. Passa para o próximo slide para mim, por favor. Objetiva-se com o presente texto dar visibilidade à análise do funcionamento discursivo de algumas propagandas veiculadas pelo Tribunal Superior Eleitoral com relação à questão da participação da mulher na política. Para isso, tomamos como recorte formulações verbais presentes em um texto em circulação no YouTube, em um vídeo em circulação no YouTube, bem como em alguns comentários referentes a esse vídeo e um banner veiculado no site do TSE, que são parte de uma campanha em que a instituição convoca a mulher a participar da política. Nesse recorte, almejamos compreender o modo como as formulações recortadas produzem sentido, considerando sua circulação no espaço digital, e também a relação que eles estabelecem na composição de um arquivo que entra em funcionamento sob determinadas condições de produção. Dada a filiação à análise de discurso, procuraremos pensar o arquivo a partir da consideração de que há modos de lê-lo, dentro de suas especificidades, ou seja, a partir de clivagens subterrâneas, conforme Pechet, que propiciam que ele seja lido de uma forma e não de outra. Segundo Dias, é importante não tomar como evidência do arquivo o resultado da busca, porque ela não é mais do que dados na relação algorítmica, numa memória metálica. É preciso, no entanto, atentar para as correspondências que esses dados engendram em nós, o que já se dá a partir da filiação em uma memória histórica, de um trabalho do arquivo. Dessa forma, o modo como fomos levados a abrir a escuta para esse arquivo foi devido ao interesse em compreender o fato de que, após a criação da Lei 12.034, de 2009, que estabelece que do número de vagas resultante nas regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Surge no âmbito das instituições uma rede de formulações que convocam a mulher à participação na política. Formulações estas que recorrentemente fazem alusão à ausência da voz da mulher na política.
fazem parte das condições de produção, além dos espaços onde circularam as propagandas, o momento em que elas foram produzidas. Referimos-nos ao período em que, no país, a imprensa noticiava insistentemente uma série de denúncias de crime de responsabilidade contra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Tais condições de produção são de fundamental importância para compreendermos os efeitos de sentido que são produzidos e que emergem a partir do gesto de leitura praticado sobre o arquivo. Aí eu pedi para deixar as formulações ali, só para vocês poderem visualizar e a gente acompanhar nessa tentativa de análise que eu passo a ler a partir de agora. Ao colocarmos essas formulações verbais em relação com outras presentes em outros materiais do corpus, aqui eu me refiro ao meu corpus de pesquisa, chamou-nos a atenção a recorrência da utilização da palavra voz, funcionando como metáfora de representação. Pelo interdiscurso, podemos pensar em outras formulações com o mesmo funcionamento, como, por exemplo, dar a voz do povo, ter voz. No caso da política, esse funcionamento é articulado a outras questões, pois o representante político é aquele que reivindica em nome do povo e, ao mesmo tempo, aquele que representa uma parcela da população. Temos aí, conforme Zoppi Fontana, a figura do porta-voz. Aí, fala da professora Mônica. É definida como um funcionamento enunciativo de mediação da linguagem como forma nova de enunciar a palavra política, através da qual o sujeito pertencente a um grupo, reconhecido pelos outros integrantes como igual, destaca-se do resto como o centro visível de um nós em formação. Portanto, o porta-voz é aquele que, sendo eleito pela população, ou parte dela, exerce o papel de representá-la. No vídeo em questão, há o funcionamento de um pré-construído de que há pouca representação feminina na política, e ele é enfatizado com a apresentação de percentuais, que estabelecem uma comparação entre o número de homens e mulheres que compõem a sociedade e aqueles que exercem a representação política. Porém, o que nos interessa aqui é a relação desse fato com o outro, presente nas formulações do vídeo. Referimos-nos ao uso do imperativo em faça nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. Esse modo verbal é comumente utilizado para dar ordens, conselhos, etc. Com isso, nessa situação, compreendemos que há um funcionamento discursivo que provoca um efeito de sentido de transferência de responsabilidades acerca da pouca participação da mulher na política. Ou seja, cabe a ela, a mulher, a responsabilidade de fazer com que sua voz possa ser ouvida, participando do processo político-eleitoral. Com isso, o discurso do Estado, funcionando por meio dessas formulações, apaga todo o processo sócio-histórico sobre o cerceamento da participação da mulher na política, especialmente na política brasileira. Essas formulações colocam em funcionamento também o trecho da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, fazendo calar as desigualdades existentes a respeito da atuação do homem e da mulher na sociedade. É como se fosse dito, faça, participe, você é responsável por não fazer e não participar. Compreendemos que esse mesmo discurso de Estado homogeneiza os sujeitos e os individua, transferindo dessa forma a responsabilidade para o indivíduo, entre aspas, como se todos tivessem as mesmas condições diante desse processo. Se colocarmos em relação a esses dizeres com outros, poderíamos chegar à conclusão de que não há interesse da mulher em participar da política. Porém, se pensarmos as condições de produção em sentido amplo, compreenderemos que há espaços sociais em que a atuação da mulher ainda é interditada. Retornaremos mais adiante à questão do funcionamento da palavra voz, pois entendemos ser de fundamental importância para a compreensão dos efeitos de sentido produzidos a partir das formulações. Passa para mim, por favor, o próximo slide. Aí já referente a essas formulações aqui. Pode-se dizer que o funcionamento do texto anterior, pois ao utilizar a palavra silêncio, esta é colocada em relação com a palavra voz, que apesar de não aparecer no enunciado, está aí significando. Porém, diferentemente do texto anterior, em que a apresentadora se inclui por meio da formulação, nós, mulheres, neste trecho, o interlocutor dirige-se diretamente ao destinatário do texto publicitário, por meio do vocativo mulher.
No entanto, há aí também funcionamento do modo verbal imperativo, em faça parte da política, faça parte da solução, cujo efeito de sentido é o mesmo dos trechos analisados anteriormente, ou seja, de responsabilizar a mulher pela pouca participação na política. Nesse sentido, é necessário considerarmos, na materialidade do arquivo, o comparecimento da inscrição em uma memória que diz dos modos de participação da mulher na sociedade de um modo geral, pois há alguns anos a mulher não poderia nem sequer votar, quanto mais candidatar-se a cargos políticos. No que se refere ao direito de voto pela mulher, no Brasil, segundo Costa, foi instituído por meio de um decreto do presidente Getúlio Vargas, em 24 de fevereiro de 1932, que na época soava como de modo conservador, já que não eram todas as mulheres que poderiam votar. A autora diz ainda que de 37 a 45 houve a ditadura e as reivindicações foram dispersas. Dessa forma, o direito pleno do voto para todas as mulheres só foi instituída pela Constituição de 46. A participação da mulher no campo da política foi construída no período da ditadura, a partir da década de 60, sendo um dos elementos que contribuiu para os processos de mudança do regime político. Segundo a autora, somente na década de 30 é que as primeiras mulheres conseguiram ser eleitas a cargos políticos. Portanto, podemos dizer que o campo da política sempre foi para a mulher um espaço de lutas constantes, na busca por equidade e participação e direito de participação. Porém, ainda assim, percebemos que ainda há, atualmente, uma grande discrepância que faz funcionar a memória dessa divisão de papéis sociais passíveis de serem exercidos por homens e mulheres na sociedade. É o modo como os discursos sobre a participação da mulher na política se inscrevem na memória, um espaço marcado por constantes lutas e, sobretudo, pelo real da história, que, como sabemos, é a contradição. Aí eu trago aqui, passa para mim, por favor, para o próximo, alguns comentários que estão presentes naquele vídeo, né, que foi postado no canal do YouTube. Por que não passa um trabalhador com uma enxada e diz que tem menos de 1% de mulheres capinando um lote? Querer igualdade em cargos executivos é fácil, né? Se 9% fez a merda que fez, imagina 51%. Se o lugar da mulher é estar onde ela quer estar, então por que ficar fazendo propagandas idiotas como essa, incentivando a mulher a ir para a política? No dia que ela quiser ir, ela vai. Fácil assim, né? Aí só já fazendo encaminhamentos finais aqui, que meu tempo está terminando. Ainda no que se refere ao funcionamento das propagandas, eu fiz uma análise desses comentários, mas daí eu deixo para quando for publicar o texto. Ainda no que se refere ao funcionamento das propagandas, podemos dizer que a reivindicação pelo direito à voz é colocada em funcionamento pelo próprio discurso do Estado, que está na base do processo de individuação dos sujeitos. Portanto, cabe perguntarmos se os efeitos de sentido de representação colocados em funcionamento por esse discurso coincidem com outros que emergem a partir da prática da luta por direitos pelas próprias mulheres. Há ainda a questão de que, nas formulações dos comentários, o que emerge é um tensionamento em que a interdição da voz da mulher funciona como algo que é legitimado e necessário. Nesse sentido, o gesto de mostrar a voz instaura sentidos que passam a funcionar em relação com outros sentidos a partir da contradição. Assim, de um modo geral, tanto as formulações das propagandas quanto as formulações dos comentários, esses sentidos já existentes se atualizam na relação com a memória discursiva e o arquivo, por conta das condições de produção do discurso digital. Podemos dizer que há, na materialidade do arquivo, a remissão a sentidos outros, que colocam em movimento uma tensão constante entre lutas por direito de participação e o cerceamento destes. E, mais uma vez, temos aí a questão da palavra voz, cujos sentidos deslizam para a representação e a equidade de direitos. Voz esta, contraditoriamente às formulações das propagandas institucionais, silenciada, como a voz de Dilma Rousseff, representada pela interrupção abrupta de seu mandato, e a voz de Manuela Dávila, interrompida 62 vezes em entrevista no programa Roda Viva. Obrigado.